Boa noite, pessoal. Durante este mês de junho vamos estar a estudar a Epístola de Tiago, um livro que pode parecer bastante pequeno, mas é muito objetivo e prático para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia. Então vem fazer parte, mete um gosto, partilha o link e subscreve o nosso canal. Boa noite, sejam muito bem-vindos às nossas noites de ensino. Hoje será a nossa última sessão sobre a Carta de Tiago, um livro onde nós vemos que realmente Tiago traz-nos instruções práticas para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia. E durante a aula da semana passada nós estivemos a ver o capítulo 4 de Tiago, onde nós vimos o autor a falar sobre como os problemas e as disputas internas vêm à nossa vida e ao nosso meio quando nós estamos simplesmente focados no nosso umbigo, focados simplesmente no eu, nos nossos desejos, nas nossas ambições, e com isso vamos esquecendo as pessoas que nos rodeiam, ficando então na nossa vida e até no nosso meio de igreja, cada um por si, cada um a remar para o seu lado e a tentar satisfazer ou beneficiar o eu, o meu umbigo. E com este exemplo, o Tiago nos alertava para este problema, como quer dizer, olhem pessoal, não é simplesmente olharem para a vossa vida, não é simplesmente olharem para a vossa necessidade, para o vosso eu, mas vocês precisam realmente de olhar para a vida uns dos outros, para a vida da vossa comunidade e para a vida dos vossos irmãos. E a partir daí nós dizermos como é que eu posso então servir a igreja onde eu estou inserido e como é que eu posso até servir a vida do meu irmão. Nós precisamos então de olhar para o todo, precisamos de procurar a unidade e o benefício do todo e não simplesmente o meu benefício, não simplesmente a minha felicidade, a minha realização, a minha ambição. Tiago também nos alertava na semana passada para a maneira como nós oramos, como pedimos as coisas. Será que mais uma vez nós estamos a orar para o nosso benefício, para o nosso umbigo, para suprir e para se cumprir a nossa vontade? Ou será que realmente nós estamos a olhar para o todo, a olhar até para a vontade de Deus e vermos tal como Jesus, olha Deus, este é o meu desejo, esta é a minha vontade, este é o meu umbigo, mas acima de tudo, Deus, faz em mim, cumpre em mim a tua vontade, Pai. Nós percebemos então como esta chamada de atenção da parte de Tiago tinha que mudar em nós alguma perspectiva na nossa vida. Como precisamos de realmente procurar a sua vontade, como precisamos de realmente nos lembrar que Ele tem uma missão para a nossa vida e se a missão então é dele, nós precisamos de em todo o tempo procurar a sua direção e a sua vontade e não a nossa. E como também nós vimos a semana passada, até uma direção contrária à dele, uma direção do mundo, não faz sentido. Precisamos procurar a sua direção. E acabámos realmente a semana passada a ver isto mesmo, que Deus não aceita nos dividir com o mundo. Não nos aceita dividir com mais ninguém. Nós somos exclusivos dele. E Tiago deixa-nos também aqui umas indicações para nós, enquanto cristãos, que queremos seguir a Cristo a 100% e não dividindo a nossa vida com mais nada, com as nossas vontades, com o mundo. E as indicações eram, olha, sejam submissos a Deus, resistam ao diabo, vão ao encontro de Deus, corrijam os vossos erros, purifiquem as vossas vidas, as vossas intenções, reconheçam o vosso mal, arrependam-se e chorem, transformem o vosso riso em luto, transformem a vossa alegria em tristeza e humilhem-se perante Deus, diante de Deus. E nós finalizamos então a perceber o que Tiago nos diz no final do capítulo 4. Portanto, aquele que sabe o bem que deve praticar e não o pratica, então olha, estão a cometer pecado. Nós precisamos de ser guiados na sua vontade e com isto sabermos o bem que devemos fazer. E aí nós precisamos não só saber o bem que devemos fazer, mas também obedecermos e fazermos esse bem que é suposto nós fazermos. Isto foi aquilo que nós vimos a semana passada e hoje nós vamos estar a falar do capítulo 5 de Tiago, o capítulo que fecha a carta de Tiago, onde o autor volta a apresentar mais uma série de instruções para nós cristãos, mas também para nós enquanto igreja. E mais uma vez, instruções e indicações muito diretas, muito práticas que nós podemos aprender com este capítulo que vão nos ajudar no nosso dia-a-dia. E podemos começar então a ler Tiago 5, de 1 ao 6, e diz assim: aos ricos
Eu digo, chorem em altos brados pelas desgraças que vos vão acontecer. A vossa riqueza está podre e as vossas roupas estão ruídas pelas traças. O vosso ouro e a vossa prata desfazem-se e isso há de ser a prova do vosso engano. E há de ser como fogo que devora a vossa carne, pois amontoaram riqueza nos últimos dias. Não pagaram o salário aos trabalhadores que ceifavam as vossas searas. O seu salário roubado protesta contra vós e os gritos dos ceifeiros já chegaram aos ouvidos de Deus Todo-Poderoso. Passaram a vida no luxo e nos prazeres. O que fizeram foi engordar como animais para o dia da matança. Condenaram e mataram o justo que não é capaz de vos resistir. Até aqui. Quando nós lemos a carta de Tiago, nós vemos muitas das vezes Tiago a falar sobre os ricos, sobre as riquezas, e nunca como algo bom, sempre como algo que traz desgraça, como traz destruição. E mais uma vez Tiago começa este capítulo a falar sobre as riquezas dos ricos, como traria condenação para eles. Mas há aqui alguns pontos que nós precisamos pensar. Na verdade, esta ideia de que as riquezas trazem condenação e destruição à nossa vida não é um ponto que somente Tiago aborda. Na verdade, nós vemos que Jesus várias vezes falava disso mesmo. Quando, por exemplo, em resposta ao jovem rico, Jesus lhe dizia: olha, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas sabem, há aqui também um ponto importante que nós precisamos de ter atenção e precisamos de nos lembrar. A resposta negativa que o jovem rico deu a Jesus quando Jesus lhe dizia: olha, vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me. E é aqui na resposta do jovem rico que diz não, que as coisas se complicam. Então precisamos de ter isto em mente. Quando nós estamos a ler a Bíblia, neste caso o jovem rico, mas que se conecta com toda a palavra de Deus e claro que se conecta com este livro de Tiago, o grande problema que Tiago trazia aqui não era a riqueza em si, mas sim o facto dessa riqueza nos estar a afastar do caminho que ele tem para nós. E Jesus com aquele jovem, ele estava a dizer isso. Olha, queres saber como ter a vida eterna? É caminhando o caminho que eu tenho para ti. E este caminho é segue-me. Deixa aquilo que te está a atrapalhar para trás e segue-me a mim. Mas para aquele jovem isto era difícil e não foi possível. Ele deixou que a sua riqueza realmente o afastasse do caminho que Jesus tinha para ele. E o mesmo se passa aqui com os leitores de Tiago. Deus tinha um caminho para aqueles cristãos, mas aquilo que Tiago viu foi que as riquezas na sua vida os estavam a afastar do caminho que Deus tinha para eles. E começamos a ver até como essas riquezas foram adquiridas de maneira indevida, não pagando até o trabalhador. E como essas riquezas então eram ganhas de maneira indevida, mas também usadas apenas para o mal, para o próprio benefício e proveito. E mais uma vez, atenção, este problema que nos tem seguido durante a carta toda de Tiago, o problema do eu, o problema do meu umbigo, era só isto que importava. Porque mais uma vez era este o problema. Não era o facto de eles serem ricos, porque nós vemos, por exemplo, o caso de Zaqueu. Também ele era rico como aquele jovem, também ele tinha um passado não muito bom e nós até podemos olhar para os dois e pensar, bem, Zaqueu era bem pior do que aquele jovem rico que chegou a Jesus. Mas a verdade é que quando Jesus apresentou a Zaqueu o caminho que ele tinha para Zaqueu, Zaqueu foi bastante pronto e respondeu afirmativamente: Jesus, eu quero isto. Eu quero esse caminho que tu tens para mim. Então o problema não estava nas riquezas, porque existiam e existem ainda hoje cristãos ricos e justos. E nós vemos isso quando nós estamos o livro de Atos. Nós vemos pessoas ricas ali, pessoas justas, também vemos o contrário, né? Mas o facto de serem ricos não representava o problema que Tiago levanta aqui. Não representava esta condenação de Tiago. A condenação de Tiago vinha pelo facto de conseguirem essas riquezas de maneira injusta e não somente isto, mas como Tiago observava que eles estavam a usar também essas riquezas para um fim mau,
procurando somente o seu benefício, procurando somente o seu umbigo, e com isto vemos que se vão afastando do caminho que Deus tinha para eles. Um caminho como que nós vemos no livro de Tiago, é um caminho de andar lado a lado. É um caminho que as pessoas que nos rodeiam vão fazer connosco, é um caminho que nós precisamos de olhar para o nosso lado, de olhar para o nosso próximo, de olhar para quem está ao lado de nós e não somente para mim. O ensino de Tiago para a nossa vida volta a ser assim bastante claro. Como nós falámos a semana passada, Deus quer a nossa vida toda. Não é para dividir com o mundo, não é para dividir com ninguém. E esta vida toda nós precisamos de pensar e saber isto. Esta vida toda inclui também as nossas finanças. Tanto na maneira como as ganhamos, como na maneira que nós as estamos a usar. As nossas finanças têm que apontar também para Ele, para Deus. E para o caminho e para a missão que o Senhor, que Deus tem para nós, que Deus nos deu, que Deus nos confiou. As nossas finanças têm que apontar para isso também. E sabem, Tiago vai continuar agora até com um ponto bastante importante e que nós até podemos conectar com este ponto das finanças. E diz assim, Tiago 5, do 7 ao 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes, esperando a vinda do Senhor. Vejam como o camponês espera o precioso fruto da terra. Ele espera com paciência até que venham as chuvas do outono e as da primavera. Sejam também pacientes. Ganhem coragem, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não murmurem uns contra os outros para não serem julgados por Deus. Olhem que o juiz está à porta. Sigam o exemplo de coragem e de paciência dada pelos profetas que falaram em nome do Senhor. Nós louvamos aqueles que perseveraram. Já vos falaram da perseverança de Jó e conhecem também a recompensa que o Senhor por fim lhe deu. De facto, o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Até aqui. Tiago então vai-nos falar sobre a vinda do Senhor. E vemos que Tiago diz até que a volta de Jesus ela está próxima. E nós podemos pensar, bem, estes homens acreditavam que a volta de Jesus estava próxima, possivelmente eles até achavam que a sua volta seria mesmo enquanto eles ainda estavam vivos, mas aquilo que nós vemos é que, passaram muitos anos depois desta carta. E parece que, bem, Tiago, não foi assim tão próxima. Mas sabem, aquilo que importa aqui não é somente o sabermos o quão próxima está a volta de Jesus, mas o que precisamos de entender é que ninguém sabe o dia da sua volta. Mas devemos viver sim as nossas vidas como se Ele voltasse ainda hoje. Como se Ele voltasse hoje. Pois aquilo que nós vemos é que muitas das vezes nós empurramos a sua vinda no nosso pensamento, inconscientemente até, para algo bem longínquo. Voltando até ao exemplo daquele jovem rico, nós podemos ver isto. Ele não estava à espera da volta de Jesus, porque Jesus estava ali frente a frente com ele, né? Mas ele vai a Jesus com uma pergunta que era: o que é que eu faço para ganhar a vida eterna? E vejam como a pergunta da eternidade para aquele jovem apontava para algo longe. Porque aquilo que nós vemos é que quando Jesus aponta para o agora, para o segue-me, aquele jovem sai dali triste. Porque ele queria que a resposta de Jesus para ele fosse algo tarde. Jesus, se calhar uns minutinhos antes da minha morte, não pode ser? Mas Jesus e Tiago estavam ali a dizer, olha, é assim, a eternidade, a volta de Cristo não é uma coisa para depois, não é uma coisa para tratares daqui a uns anos, na tua velhice. Nós precisamos de viver isso hoje e agora. Porque quando a volta de Cristo é realidade e desejo na nossa vida, hoje, então hoje nos lembramos que tudo o que fazemos tem que ser feito para glorificar o nome daquele que vem. Tem que ser feito para trazer glória a Jesus. E aí, mais uma vez, é tudo o que fazemos. E é interessante, Tiago volta até nestes versículos a pegar em assuntos que ele já tinha falado ao longo do seu livro, como o não murmurarmos uns contra os outros, o sermos perseverantes. E é interessante vermos isto mais uma vez ligados à volta de Jesus. Quando este desejo pela sua volta é realidade na nossa vida hoje, então não há nada na nossa vida que fique de fora.
A maneira como lidamos com os outros, a maneira que perseveramos, a maneira que lidamos com as nossas tempestades e até a maneira como nós lidamos com as nossas finanças é para a glória de Deus, é para glorificar o nome de Jesus, aquele que vem. Mas mais uma vez isto tem que ser mesmo um desejo verdadeiro na nossa vida. E não simplesmente umas palavras bonitas que nós dizemos, vem Jesus, volta, Maranata, Senhor Jesus. E que bonito é nós dizermos isto, mas nós precisamos mesmo de desejar e com as nossas atitudes até confessar isto mesmo. Jesus, vem. As nossas atitudes precisam ser coerentes com as nossas palavras. E Tiago vai-nos, mais uma vez, alertar para esta questão das nossas palavras e das nossas atitudes. E diz assim, Tiago 5,12: sobretudo, irmãos, não façam juramentos nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa nenhuma. Digam sim quando for sim e não quando for não. De outro modo, ficarão sujeitos ao juízo de Deus. As nossas palavras precisam de estar alinhadas com as nossas atitudes. Esta é mais uma instrução direta para nós como cristãos. Nós devemos manter a coerência entre o nosso discurso e entre as nossas ações. As nossas atitudes são uma forma até poderosa de darmos testemunho de Cristo para aqueles que estão à nossa volta. Então nós precisamos de estar atentos, porque por vezes nós podemos estar a dizer sim, eu amo as pessoas, mas não nos importamos com elas. Sim, eu me importo com elas, mas depois não acontece isso com as nossas atitudes. Então as nossas palavras são vazias, são mentira. Nós precisamos de parar um pouco e pensarmos na nossa vida. Fazermos esta autoanálise. Será que as minhas ações estão alinhadas com as minhas palavras? E mais uma vez isto está ligado com darmos glória através da nossa vida a Jesus. Quando realmente o nosso discurso está alinhado com as nossas atitudes, aí Deus é glorificado através da nossa vida. E após esta autoanálise, Tiago vai-nos falar sobre outro assunto muito importante na nossa vida, que tem a ver com a oração. E mais uma vez, nós vemos, é um assunto que Tiago já tinha falado nesta carta, mas vejamos o que diz Tiago 13 até ao 20. Quando algum dos vossos estiver em sofrimento, recorra à oração. Quando estiver contente, cante louvores a Deus. E quando alguém estiver doente, mande chamar os responsáveis da igreja para orarem por ele, derramando óleo sobre ele, em nome do Senhor. Esta oração feita com fé dará saúde ao doente e o Senhor há de restabelecê-lo. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, devem confessar uns aos outros os próprios pecados e orar uns pelos outros para serem curados. A oração atua poderosamente quando é feita por uma pessoa justa. Elias, que era um humano como nós, pediu a Deus que não chovesse e durante 3 anos e meio não voltou a chover. Depois pediu de novo a Deus, a chuva tornou a cair e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vós se desviar do caminho da verdade e alguém o trouxer de novo, lembre-se disto. Aquele que ajuda um pecador a abandonar o seu caminho errado, salva-lhe a vida e alcança o perdão de muitos pecados. Até aqui. Então aquilo que nós vemos até aqui no capítulo 5, Tiago a falar sobre as finanças, Tiago a falar sobre riquezas, também nos fala sobre tratarmos os outros, a questão de não murmurarmos, como tratamos até as tempestades e a questão da perseverança. E fala-nos também sobre as nossas ações serem coerentes com aquilo que nós dizemos. Assim, à primeira vista, são assuntos que Tiago já tinha falado durante a sua carta, mas vimos aqui no capítulo 5 como estes assuntos tinham que apontar para a questão de tudo na nossa vida tem que glorificar a Deus. E agora Tiago fala-nos da oração. Mais uma vez um assunto que ele já tinha falado antes e a pergunta que fica é: será que este também é um assunto para a glória de Deus? E não é preciso pensarmos muito sobre isto. Se é tudo para a sua glória, com certeza a oração e a oração por cura na nossa vida serão para trazer glória a Ele. E Tiago, ao falar sobre a necessidade da oração por cura, ele fala-nos até, e lembra-nos que ali era um homem como nós, Elias,
um homem também falho, um homem também com as suas dúvidas, mas um homem que pela oração dele parou as chuvas por mais de 3 anos. E o ponto que eu quero trazer aqui é, muitas das vezes nós pensamos, bem, se calhar isto é preciso um certo nível de perfeição cristã. Se calhar isto é preciso uma santidade irreal, no sentido de estarmos à espera de até estarmos elevados, de não tocarmos com os pés no chão e agora sim que eu estou neste ponto de espiritualidade, Deus vai então agora ouvir as minhas orações e agora sim vão ser atendidas e agora sim os milagres vão acontecer. Mas nós precisamos ter atenção porque isto é um pensamento irreal. Não é isto que acontece. Quando nós pensamos assim, nós estamos a dizer consciente ou até inconscientemente que o mérito e que o resultado da minha oração sou eu. Então, pela minha santidade, pela minha perfeição, pelo meu esforço, Deus atendeu às minhas orações. E isto está completamente errado, como é óbvio. Mas por vezes nós agimos neste pensamento. E atenção, é um pensamento perigoso. Deus não atende as nossas orações por sermos mais santos, ou por sermos mais bonzinhos, ou por sermos mais perfeitinhos, digamos assim. Deus atende as nossas orações pela sua graça, mesmo apesar das nossas falhas, mesmo não sendo nós perfeitos e mesmo que nós não andemos por aí com um palmo acima do chão. Ele ouve e atende as nossas orações. E Tiago aqui ensina-nos que a resposta da oração então não é mérito nosso, mas sim do Senhor. Não é para nos trazer glória a nós, como que a dizermos, sim, eu sou muito bom, Deus simplesmente teve que fazer um certinho a seguir ao final da minha oração, porque Ele sabe que eu sou bom e agora até posso dizer, olha, aquela pessoa que eu orei e que foi curada, olha, ela foi curada, sabem porquê? Por causa de mim, porque eu sou bom diante de Deus. Nada disto. A glória é dele e nós podemos mesmo dizer, olha, mesmo eu não sendo perfeito, mesmo eu ainda nas minhas falhas, aquela pessoa pela que eu orei por cura, ela foi curada para a glória de Deus. Porque se fosse por mim, se fosse pelo meu mérito, coitada, continuava igual. E a mensagem mais importante em relação a este assunto, na minha opinião, é orem com fé, pois Deus, apesar das nossas falhas, apesar de todos os nossos erros, Deus tem o poder para curar. Porque, sabem, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Então o mérito e o resultado das nossas orações também é dele. Então também é para a glória dele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E a glória é somente dele. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver connosco. Tudo a ver com Ele e com esta consciência nós estamos aqui a chegar até ao final desta caminhada de 5 semanas ao longo do livro de Tiago. Como nós vimos, um livro tão prático, tão cheio de instruções até para o nosso dia-a-dia. E o meu desejo é que nós possamos sair deste tempo realmente pessoas que desejam ser praticantes daquilo que nós ouvimos. De sermos no nosso dia-a-dia pessoas melhores, cristãos melhores e que desejemos realmente fazer a boa obra de Deus na nossa vida, através da nossa vida, em benefício de quem nos rodeia. Tal como nós vimos na primeira semana, realmente nós precisamos de ser cumpridores da sua palavra. E onde nós vimos tão bem até o exemplo que Jesus nos deixava da casa na rocha e da casa na areia. Queremos ser estes cumpridores da sua palavra e que quando as tempestades chegam à nossa vida, que sejam visíveis os nossos alicerces bem firmes, porque nós realmente estamos firmados na rocha. A nossa vida está firmada em Deus, que está connosco para nos ajudar, mas também que está connosco para nos aperfeiçoar à sua imagem. E por isso nós devemos ser perseverantes nas nossas provações e nas nossas tempestades. E com este mesmo sermos praticantes, nós vimos na nossa segunda semana como isto nos vai levar a sair do nosso lugar cômodo e nos vai levar até ao nosso próximo. Como nós devemos estar atentos a quem nos rodeia, como devemos amar este próximo e como nós devemos não simplesmente estar atento e olharmos para a sua necessidade, mas como realmente o amor que nós temos a Deus nos tem que fazer sair do nosso lugar e ir em contra as necessidades do nosso irmão, ir em contra as necessidades daqueles que nos rodeiam.
E para isto ser realidade na nossa vida, para sermos realmente alguém que traz esperança, construção à vida do próximo, nós vimos na nossa terceira semana que Deus, somente Deus precisa de nos guiar, que precisa realmente guiar a nossa vida, ter o leme da nossa vida, que é a nossa língua. E vimos como quando Deus está a guiar a nossa vida, então realmente nós vamos ser guiados ao outro e não a nós próprios. Isto com a sabedoria que vem dele no nosso dia-a-dia e não com a nossa sabedoria, não com a sabedoria terrena. Mas a caminhada continuou e nós vimos como damos o controle da nossa vida a Deus. Tem que ser algo contínuo em nós. Não pode ser simplesmente uma vez e agora já está. É contínuo, é um processo inacabado. E vimos então na quarta semana como nós precisamos de procurar a sua vontade sempre e não a nossa. E finalizamos então esta caminhada aqui no capítulo 5 e com a chave de ouro, a chave principal, tudo isto que nós estudamos ao longo destas 5 semanas e que nós queremos levar para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia, tem que ter como resultado único Deus ser glorificado através da nossa vida. Então realmente o nosso desejo, aquilo que nós queremos é ser praticantes da palavra, não para olharem para nós que somos muito bons, nós queremos ir de encontro às necessidades das pessoas, não para olharem para nós como, olha, o Ruben é o maior, mas nós queremos realmente ser cumpridores destas instruções práticas, objetivas de Tiago, para que no final, quem caminha connosco possa ver Deus glorificado através da nossa vida. Amém? Nosso estudo sobre o livro de Tiago termina por aqui, mas que melhor maneira haveria para terminar? É tudo dele, por ele e para ele. E por isso nós queremos glorificá-lo com o nosso viver. Vamos orar no lugar onde tu estás. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pelo ensino fantástico de Tiago, que trouxe coisas tão práticas para nós no nosso dia-a-dia, Deus. Mas o nosso desejo é que realmente tu possas ser, acima de tudo, glorificado, exaltado na nossa vida. Que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com eu, mas tem tudo a ver contigo, Pai. Eu quero ser um bom praticante da palavra, não para meu benefício, mas para benefício de outros e para que outros vejam quem tu és na minha vida, Deus. Faz de nós pessoas sábias, Deus, sábias não na nossa sabedoria terrena, Deus, mas que tu nos tragas essa sabedoria que mais uma vez nos vai guiar a outros, Deus. Este é o meu desejo, Pai, que tu nos possas levar a outros, que tu nos possas levar àqueles que estão à nossa volta, mas mais uma vez, eu não quero a glória para mim, eu não quero que os holofotes estejam virados para a minha pessoa de o Ruben é bom. Não, Deus, tem tudo a ver contigo. Eu, pelas minhas forças, aquilo que eu aprendi no livro de Tiago é que sou falho, é que vou falhar ainda mais. Mas olha, tem tudo a ver contigo, Deus. É por ti, Deus, e é para ti, Pai, e a glória é tua, Senhor. Em nome de Jesus, que a glória seja sempre dada a ti, Pai. Amém. Por hoje é tudo. Encontramos numa próxima oportunidade. Deus abençoe.